Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal do YouTube, quando nós falamos de maçonaria. Em especial, aqueles que já nos acompanham há bastante tempo, aqueles que entraram em nosso canal recentemente, enviamos aí um tríplice e fraternal abraço a todos. Em nosso último vídeo sobre maçonaria, nós falamos sobre a maçonaria e a tolerância. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as pessoas que fazem, o que as pessoas fazem na maçonaria. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir àqueles que estão sempre acompanhando nossos vídeos, que se ainda não fizeram sua inscrição no nosso canal, que façam sua inscrição. Nos ajudem deixando um comentário, sugestões, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Bom, a maçonaria, segundo a orientação do Grande Oriente, para que venha a prezar pela liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam instituições, raças ou nações, todos os maçons têm o dever de buscar a igualdade de direitos e obrigações dos seres e dos grupos, sem distinguir religião, raça ou nacionalidade. A maçonaria, ela funciona como uma sociedade discreta, cujas ações são reservadas apenas àqueles que delas participam. E a sua organização tem por princípio a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Desculpem, também tem defendido a maçonaria o aprimoramento moral e intelectual de seus membros, independentemente do credo, da classe social, do ideário político ou da etnia. Os maçons, eles são livres, homens livres, e possuem bons costumes. Apenas quando um profano, para que possa ingressar na ordem, deve o candidato possuir um espírito filantrópico e de buscar sempre a perfeição. O termo maçonaria significa construção, e esse termo é de origem francesa, que é o termo maçon da versão portuguesa do francês. E maçonaria, por extensão, significa associação de pedreiros. A maçonaria, ela vem estruturada pelos maçons que se reúnem em células autônomas, em lojas chamadas de oficinas, ateliês ou até lojas, todas iguais em direitos e honras e independentes entre si. A maçonaria está presente em todo o continente. Hoje diz que mais de 6 milhões de maçons são membros, espalhados por todo o globo terrestre. No Brasil, tem se estimado aí em torno de mais de 170 mil membros, distribuídos em mais de 4 mil lojas, que funcionam baseados em dois conceitos fundamentais: fraternidade e respeito à liberdade. A ordem maçônica tem a fraternidade como fundamento, a ideia de que todos os seres humanos foram criados pela mesma força que rege o universo. Portanto, ela dissemina a ideia de que todas as pessoas são iguais, devendo tratar umas às outras com respeito e solidariedade. E, além de também tratar com relação à liberdade, a ordem defende que todas as pessoas, apesar das diferenças,
devem conviver em uma sociedade baseada em respeito e solidariedade. De forma que a maçonaria prega que o respeito à liberdade venha a conduzir a uma sociedade mais justa e igualitária. Momento em que todas as pessoas devem desempenhar as mesmas obrigações e ter os mesmos direitos. Para se ingressar na maçonaria, o cidadão, que chamamos profano, deve ser convidado por um maçom. E para que possa iniciar um novo maçom, é obrigatoriamente realizada por membros mais antigos. Além disto, para se manter na ordem dos maçons, é necessário cumprir uma série de juramentos e obrigações, sejam elas esotéricas ou simbólicas, além de também estar integrado em uma loja. Para que um cidadão chamado profano se torne maçom, existem algumas exigências. A primeira dessas exigências é que esta pessoa creia em um ser superior, criador do universo. Que esta pessoa viva uma vida honrada e pautada em bons hábitos morais e de fraternidade. Agindo dessa forma, depois de aceito na ordem, em sendo maçom, também deve absolver algumas obrigações. A primeira delas é o dever de respeitar as normas da sociedade e ser capaz de manter os rituais em segredos. Também deve trabalhar constantemente pela manutenção da justiça social, e tudo isso com base em valores como solidariedade, liberdade e igualdade. A maçonaria não é uma religião. A maçonaria é uma ordem que possui uma ligação com a religiosidade, não com a religião. Ela está ligada à religiosidade e à espiritualidade, pois seus membros acreditam na existência de uma força superior que rege o universo, que chamamos, que para os maçons, essa força superior é chamada de grande arquiteto do universo. Além disto, a maçonaria não faz distinção entre as diferentes crenças religiosas que existem. A maçonaria tolera todas essas crenças religiosas de todas as formas de fé. As pessoas de todas as religiões podem ser aceitas na ordem. A única exigência que a maçonaria, que o maçom acredita e que a maçonaria exige é na existência do Criador do universo, considerado o grande arquiteto do universo. A maçonaria não aceita que em seus quadros tenham membros que sejam ateus, ou seja, que eles não acreditem na existência do ser superior, o ser superior que criou e rege o universo. Para algumas pessoas, a maçonaria está relacionada com o satanismo ou outros grupos misteriosos como os Illuminatis. No entanto, e apesar disso, esta relação não é clara. Não existe provas concretas que comprovem esta associação. A maçonaria tem como um símbolo o olho que tudo vê, como sendo um dos mais fortes e conhecidos símbolos da maçonaria. Este olho vem a representar para a ordem a presença da força criadora do universo, que está presente em todas as lojas maçônicas, para lembrar o olhar atento do grande arquiteto do universo.
A origem da maçonaria tem seu começo como uma sociedade secreta que surgiu vinculada às ideias do laicismo humanitário e liberal, do iluminismo. No entanto, originalmente era uma das sociedades secretas do século XVII, apoiada em fundamentos da filosofia, da natureza e da arte da alquimia. Esta relação ela está presente nos simbolismos, dos signos e números, através da tríade, o triângulo e o círculo. E era formada por corporações privilegiadas que se furtavam de toda a regulamentação municipal e guardavam os segredos da profissão. A maçonaria possui um forte vínculo com a tradição da construção, tanto que o simbolismo da construção está presente em seu nome, nos objetos ocultos, nos emblemas e ritual, através do martelo, da paleta, do esquadro, do mandril, e também nas terminologias como os graus de mestre, companheiros e aprendizes. Já para a grande loja de maçonaria, ela foi criada na Inglaterra em 1717 e uniam 4 lojas londrinas. Seu líder eleito era conhecido como grão-mestre. A maçonaria ela é aberta a todas as crenças religiosas. A maçonaria se transformou em um receptáculo da filosofia, das luzes, e muito rapidamente se estendeu a todo o continente europeu. Já no final do século XVIII, no final desse século, já existiam mais de 700 lojas lá na França, e era composta essas lojas por nobres, por aqueles membros da classe média e do próprio clero. E a propagação da maçonaria ela ocorreu apesar de a proibição feita pelos papas Clemente XIII e Bento XIV em 1738 e 1751, 2 papas que proibiam a maçonaria. A maçonaria, muito embora não seja clara a sua influência com a política, em diversos momentos históricos, ela, como podemos observar, é que ela foi protagonizada por seus membros. Como exemplo, citamos personagens como George Washington, Benjamin Franklin, em que até os princípios maçônicos foram refletidos na Declaração da Independência dos Estados Unidos. E também observamos na Revolução Francesa, que usou a maçonaria para obter o lema liberdade, igualdade e fraternidade. No que diz respeito às opiniões e opções políticas pessoais dos maçons, as mesmas devem ser respeitadas pelos demais membros do seu grupo e da maçonaria. No entanto, para se evitar a ocorrência de qualquer tipo de desentendimento entre os membros da ordem, não são permitidas discussões sobre assuntos dentro da loja. Sobre assuntos políticos, óbvio. O Grande Oriente do Brasil, ele coordena, certo? Uma associação de lojas maçônicas mais antiga do Brasil. Ou seja, o Grande Oriente é quem coordena a associação das lojas maçônicas desde a sua criação. E trata-se de uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista, e que tem como objetivo o de unir os homens entre si. Já
a grande loja maçônica do Rio de Janeiro, ela classifica a sociedade como uma organização fraternal que tem como princípio básico o amor fraterno, a prática da caridade e a busca da verdade. Tudo isso e toda esta temática da caridade e da busca pela verdade gera, portanto, entre a sociedade e os maçons, controvérsias entre a sociedade e os cristãos, certo? Isto porque a Igreja Católica, por exemplo, ela há tempo já condenava a ligação entre católicos e maçons, e isto deduzido de 1884, lá com o Papa Leão XIII, que publicou nesta época uma carta que se encontra disponível até hoje no site oficial do Vaticano, na qual esta carta dizia lá que, abre aspas, a seita da maçonaria se mostra insolene e orgulhosa de seu sucesso. E parece que ela não colocará limites à sua pertinácia, fecha as aspas. Destaca também nesta carta que, abre aspas, seus seguidores, ajuntados por perversos acordos e por conselhos secretos, ajudam-se uns aos outros e excitam-se uns aos outros a uma audácia nas coisas malignas. Fecha aspas. Esta é um dos trechos do teor da carta publicada pelo Papa Leão XXIII. Também, entre os protestantes, o envolvimento das pessoas evangélicas com a maçonaria também não é visto com bons olhos, e sim visto com maus olhos. Tá? Figura entre os pastores como o Silas Malafaia, o André Valadão, já inclusive se pronunciaram, traçando ali, no seu pronunciamento, oposições aos grupos de seguidores, aos seus grupos de seguidores, chegando a dizer que os cristãos não podem frequentar templos maçônicos. O pastor Silas Malafaia tem afirmado que a maçonaria não é para nós, além de dizer que tem coisa que vale para qualquer pessoa. Para o povo de Deus não presta. Já o pastor Valadão, ao responder o questionamento de um seguidor, disse que, em seu entender, crente não pode frequentar a maçonaria, porque toda e qualquer filosofia de vida que não é baseada na palavra deve ser frequentada por cristãos. Ora, a bem da verdade, e segundo o grande Oriente do Brasil, a maçonaria preza pela liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças, nações. Os maçons também buscam a igualdade de direitos e obrigações dos seres e dos grupos, sem distinção de religião, raça ou nacionalidade. Não é considerado pelo Grande Oriente do Brasil uma religião. E de acordo com o GOB, o Grande Oriente, ele destaca a prática maçônica como algo com o objetivo de unir os homens entre si. Ressaltando ainda o Grande Oriente do Brasil ser uma união recíproca, no sentido mais amplo e elevado do termo, que admite em seus seios pessoas de todos os credos, religiões, sem nenhuma distinção. A sociedade é considerada como uma sociedade secreta pelo povo, os não-maçons. No entanto, não se trata de uma sociedade secreta, pela simples razão de que a sua existência é amplamente conhecida. O GOB chama a atenção pelo fato de que os fins são amplamente difundidos em dicionários, enciclopédias, livros de história, etc. E o único segredo que existe na maçonaria é que não se conhece
senão por meio do ingresso na instituição. Portanto, o único segredo da maçonaria só vai se conhecer se você ingressar na instituição, que são os meios para se conhecer os maçons entre si em qualquer parte do mundo, e o modo de interpretar seus símbolos e os ensinamentos neles contidos. Assim, sim, se conhece os segredos maçônicos. Já se demanda 20 minutos para não ficar cansativo, como nos orienta o grande Oriente do Brasil, a não discursar, palestrar por mais de 20 minutos. Nós vamos ficar por aqui, agradecendo a todos a humilde paciência de assistir nossos vídeos, e nos comprometemos em um próximo vídeo. Vamos falar sobre quais são os trabalhos da maçonaria. Tá? Grato a todos que nos acompanham. Continuem acessando nossos vídeos, vendo os nossos temas, fazendo comentários, dando sugestões. Ficaria muito agradecido. Forte abraço, um tríplice e fraternal abraço a todos, e até o nosso próximo vídeo.